Em 1993, o mundo mudou completamente depois do lançamento de um dos maiores filmes já feitos, Super Mario Bros. Não, é brincadeira, eu tô falando do Jurassic Park. Do diretor de Tubarão, ET, Caçadores da Arca Perdida, e esse daqui, Jurassic Park, deu vida aos dinossauros, abalou psicologicamente algumas crianças e nos deu essa pose icônica do Jeff Goldblum. Um tempo depois, o filme ganhou uma sequência e se transformou numa franquia multibilionária. Meu nome é Alan e hoje a gente vai dar uma olhada na trilogia original de Jurassic Park. O primeiro Jurassic Park é um dos meus favoritos da vida, como você pode ver aqui no meu Letterboxd. Eu acho que nenhum outro filme teve um impacto tão grande na minha cabeça de 8 anos de idade. Conforme eu ia crescendo, eu assistia esse filme constantemente porque ele era sempre garantia de ser muito divertido. A equipe por trás desse filme é inacreditável. O Spielberg estava dirigindo, o John Williams estava fazendo a trilha sonora, a Kathleen Kennedy estava atuando como produtora, o Michael Crichton fez o roteiro, o Michael Kahn estava editando, a Industrial Light and Magic estava trabalhando no CGI, Stan Wilson, que era o cara encarregado de fazer as coisas do filme A Coisa, barra Enigma de Outro Mundo, estava trabalhando nos animatrônicos e, é claro, a gente tem esses atores incríveis. É um filme único e especial, e embora as sequências tenham tentado, eu acho que nenhum conseguiu captar essa mágica, a essência do primeiro. O filme segue um grupo de pessoas convidadas por um velho rico para uma ilha para avaliar um novo parque de diversão e garantir para os investidores que esse parque é seguro. O grupo consiste em dois paleontologistas, um matemático meio roqueiro e um advogado. Ah, e o cara rico também convidou os netos dele, Tim e Lex, e eles vão estar testando o parque também. Como qualquer outro filme já feito, o Samuel Jackson está aqui e o Newman do Seinfeld é um cara do TI. A gente é convidado para esse lugar mágico com uma das cenas mais icônicas em toda a história do cinema. O trio principal está completamente embasbacado vendo os dinossauros e, igual a gente, boquiabertos com a trilha sonora do John Williams. Há uma vista muito bonita dessas criaturas. Até esse ponto, os dinossauros tinham sido mostrados apenas em desenhos, brinquedos e stop motion, então essa era uma forma completamente nova de apresentar essas criaturas para o público. Se você quiser saber um pouco mais sobre como os dinossauros foram feitos, tem uma série documental muito legal sobre a indústria Light and Magic que chama Light and Magic. Tá lá no Disney Plus, no sexto episódio da primeira temporada eles falam sobre o Jurassic Park e é muito interessante. No parque é sua diversão e alegria até que uma grande tempestade atinge a ilha, perfeitamente sincronizada com um Nedry barra Newman, desabilitando todos os portões e cercas elétricas para roubar alguns embriões de dinossauros. Com todo respeito, Newman, mas para um cara que escreveu 2 milhões de linhas de código, isso é um plano muito estúpido. Conhece alguém que conecte 8 máquinas de conexão e tire bugs de 2 milhões de códigos pelo que eu ganho aqui? Você é o filho do dono, você não podia simplesmente ter entrado na sala de embriões, desativado as câmeras só dessa sala e roubado as coisas de lá? Eu tenho certeza que ninguém ia te impedir de entrar lá, tá? E outra, muita estupidez da sua parte rodar essa placa para encontrar a saída da ilha, tá? É o quê? Ele estava indo pro lugar certo antes de ser morto? Lá está a estrada. Doca Leste. Que rapaz sortudo, não é mesmo? E mais uma vez, por que desativar as cercas? Eles mostram isso aqui como uma resposta para essa exata pergunta quando o Nick Fury a faz em algum momento do filme. Mas eu tenho quase certeza que tinha muito mais gente indo para as docas e nenhuma delas morreu eletrocutada. Então, de novo, Ned, por que desativar as cercas? Como eu sou um cara muito bonzinho, aqui vai um plano muito melhor para você. Cara, eu vou precisar dar uma saída. Meu amigo esqueceu de me devolver minha revistinha do X-Men, tá bom? Eu já volto. Embrião de dinossauro. Oi, seu guarda, eu preciso passar por esse portão. Eu sou o filho do dono e tem um cara me esperando porque ele vai me devolver minha revistinha do X-Men. Ei, cara, aqui tá seu embrião de dinossauro. Um dos meus momentos favoritos é quando todo mundo tá no passeio e a Ellie pula do Jeep pra ver o que aconteceu com o Triceratops. E o animatrônico desse cara é simplesmente de outro mundo. Eu não acho que dá pra chegar a algo mais real do que isso. Ele meio que parece um rinoceronte e acho que por conta disso, como é um animal que a gente já viu na vida real, seu cérebro simplesmente acredita que esse dinossauro tá vivo. Ele tá respirando, cara.
Todos os animatrônicos desse filme são muito legais e precisos. Mais tarde a gente vai ter um momento em que uma lanterna é apontada para o olho do T-Rex e a pupila dele simplesmente retrai. E é insano. O Sr. Stan Wilson e o time dele criaram uma obra-prima aqui. Um aspecto que muita gente esquece desse filme é que ele é um filme de terror. Ele é feito para crianças, mas ele não deixa de ser um filme de terror. A cena de abertura mostra esse trabalhador sendo arrastado para dentro da jaula e morrendo. O Spielberg faz um trabalho muito legal misturando o horror e o encanto, tipo essa cena. Logo depois do ataque do T-Rex, o Alan e as crianças começam a encarar o Brachiosauro totalmente hipnotizados por ele. Olha só para eles, eles iam adotar um desses sem pensar duas vezes se eles tivessem a chance. E falando no ataque do T-Rex, como que isso aqui é tão bem feito? Já faz 30 anos e o negócio não envelheceu em nada. Eu vi o Vingadores outro dia e o Hulk de Ferro é feio pra peste. Mesmo sendo adulto, isso aqui é muito assustador quando você se coloca no lugar das crianças. A coreografia dessa cena é espetacular. Olha isso aqui, cara. E a situação vai ficando cada vez mais e mais horrível. É muito legal. Tá, aí a T-Rex escapa porque as cercas não estão mais eletrificadas. Inclusive, um dos meus sonhos de criança era ter um desses óculos que o Tim usa pra ver no escuro. Sabe uma coisa? Eu sou um adulto. Eu vou comprar um, vai. Vamos ver aqui. Galera, é melhor deixar pra lá. O advogado abandona as crianças igual um covarde, deixando a Alex completamente incrédula. É tão engraçado, cara. Ele largou a gente! Ele largou a gente! Daí a senhorita T-Rex continua brincando com o Jeep, tentando ganhar um lanchinho, e o Dr. Grant sai pro resgate. Ele engana a T-Rex com um sinalizador, e bem antes do dinossauro ir embora, o Ian Malcolm faz a mesma coisa por absolutamente nada. É tão engraçado pra mim porque ele não tem um plano, ele só quer ser parte desse momento e no final ele ganha uma perna quebrada por isso. A Rex quebra o banheiro e encontra o advogado sentado no vaso e esse é um momento comicamente assustador, tá? Daí ela volta e continua a atacar o Jeep e simplesmente joga o Tim num penhasco antes de ir embora. As crianças e o Alan agora estão a salvo e começam a jornada de volta para o centro de visitantes. Depois que a Dra. Sattler se reúne com Malcolm e escapa da T-Rex, o Grant encontra ovos de dinossauro na selva, indicando que o Dr. Wu estava completamente errado. Nem todos os dinossauros eram fêmeas. Prefiro ser chamada de gênio. Meu Deus. O Dr. Grant contou uma explicação para isso em 10 segundos, então Dr. Wu, eu acho que é melhor você rever esse seu status de doutorado, tá? Porque todos os animais do parque são fêmeas. O Samuel L. Jackson sugere que rebutar o sistema da ilha conseguia colocar tudo de volta no ar, mas tem um pequeno problema. O galpão de manutenção fica do lado da jaula dos Velociraptors. Sério, galera, vocês não pensaram nisso? A mente de vocês não conseguiu conceber um cenário em que uma grande tempestade atinge essa ilha tropical e vocês precisam reiniciar todo o sistema na mão? Beleza, eles tentam fazer isso, o Samuel Jackson não consegue e a gente tem esse diálogo engraçado do Hammond tentando não ser sexista enquanto ele é. Acho que eu é quem deveria ir. Por quê? Bem, eu sou um... E você é... Olha, Vamos indo. podemos discutir sexismo em situações de sobrevivência quando eu voltar. É só me dar as instruções certas. A Dra. Sattler e o Indiana Jones vão até lá. A gente tem esse callback para um diálogo do começo do filme, onde o Dr. Grant explicou como um ataque de Velociraptor acontece, e a energia tá de volta. Bem a tempo de fritar o Tim. E coitada desse menino, ele sofre muito nesse filme. Se eu fosse ele, eu ia garantir que meus pais nunca mais falassem com meu avô de novo. Todo mundo se reúne e a gente tem essa cena onde Alex começa a se tremer toda enquanto vê um Velociraptor que aprendeu a abrir portas, inclusive. Eles correm e fogem e a gente tem a cena da cozinha.
eles fogem e correm de novo. Alex salva o dia ativando as trancas das portas. A T-Rex luta com os Velociraptors e dá o rugido icônico do Jurassic Park. Que filme perfeito! Conforme eu ia assistindo, eu não pude parar de pensar que talvez tudo teria dado certo se o Newman não tivesse feito aquela cagada toda. Tipo, se o cara velho e rico, que a gente aprende que é o pai dele, tivesse pagado o valor correspondente ao trabalho hercúleo de garantir que nenhuma máquina de matar escapasse de sua jaula, aí talvez o parque tivesse aberto. Talvez mais gente pudesse ter visto essas plantas enjauladas, com toda a sua glória e folhas. Alan. Onde? Droga. Pra mim, esse filme é mágico e divertido. Eu podia passar horas falando somente dele, mas o tempo é curto e 5 anos depois, O Mundo Perdido, Jurassic Park, foi lançado nos cinemas. Com o primeiro filme sendo um grande sucesso, o estúdio, claro, quis uma sequência. Felizmente, o Michael Crichton tinha escrito uma sequência para o livro dele em 1995. O que inspirou o senhor a construir um segundo Siri Cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! Eu não li esse segundo livro, então não sei o quão fiel é a adaptação do segundo filme em relação a ele. Pro primeiro filme, eu acho que ele é uma adaptação muito boa do primeiro livro. Ele é até melhor do que o livro, ele é mais legal e divertido. Tem algumas passagens que são adaptadas somente nesse segundo filme, mas a gente ainda tá esperando pela grande perseguição do T-Rex rio abaixo. Por favor, Scarlett Johansson, faz essa pra nós. 2 anos depois do lançamento do segundo livro, a sequência é lançada nos cinemas. Igual no primeiro filme, a cena de abertura mostra um ataque de dinossauro. E isso em particular é meio zoado porque era só uma criança se divertindo numas férias. Então, essa família rica estava tendo uma viagem de barco, eles encontram uma ilha e decidem ter o almoço ali. A criança, sendo uma criança, quer dar uma explorada. E, infelizmente para ela, essa é a ilha do dinossauro. Você é o quê? Um tipo de passarinho? Paul? Cathy! Seguindo essa cena, a gente tem essa transição incrível pro Jeff Goldblum. Daí a gente aprende que todas as pessoas envolvidas no primeiro filme assinaram um contrato de confidencialidade. Então ninguém acreditou no Malcolm quando ele expôs o que aconteceu lá. Ele perdeu toda a credibilidade e dinheiro de pesquisa, e isso é muito triste. As crianças fazem uma participação especial nesse aqui. Eu acho que foi um dinheiro mais fácil que os pais desses meninos já ganharam na vida. É tão bom ver vocês, tão bom. Tão bom, olha pra vocês. Nesse filme, o cara velho e rico perde o controle da própria empresa por conta do ataque que a gente acabou de ver. Então ele liga pro Malcolm e explica um novo plano, um novo parque. A vida encontra um jeito, como você uma vez disse tão eloquentemente. Agora já temos um sistema ecológico completo na ilha, com dúzias de espécies que vivem em seus próprios grupos sociais, sem cercas, sem limites, sem tecnologia repressora. Depois de toda a destruição que a gente vê no primeiro filme, esse cara quer tentar de novo e dessa vez deixar as cercas fora de jogo. Ian, você se lembra que na primeira tentativa de fazer o meu parque deu errado? Porque os dinossauros quebraram as cercas e começaram a comer todo mundo? Sim, como eu poderia esquecer? Dessa vez isso não vai acontecer. A gente não vai ter cercas. Legal, né? O Hammond explica que a Isla Nublar, aquela que a gente viu no primeiro filme, não era a única cheia de animais extintos. Os dinossauros que a gente viu no primeiro filme foram desenvolvidos na Ilha Sorna, que atualmente tem o próprio ecossistema, com os dinossauros carnívoros vivendo no meio da ilha e os herbívoros vivendo nas bordas. Então a grande ideia dele aqui era preservar esse habitat e deixar que os dinossauros vivessem livremente. O problema é que, como ele perdeu o controle da própria empresa para o sobrinho, igual no primeiro filme, agora ele precisa de um grupo de cientistas darem aprovação para essa ilha para mantê-la intocável pelo homem. O Malcolm, é claro, vê que isso é um grande problema e não quer ir, mas aí ele descobre que a namorada paleontóloga dele já tá lá. Mandou minha namorada sozinha pra ilha? O Hammond trucou ele e a nossa aventura começa aqui.
O Malcolm apressa todo mundo para chegar na ilha o quanto antes para salvar a namorada dele. Quando eles chegam lá, eles encontram a Julianne Moore fotografando alguns dinossauros. O Malcolm tenta tirar ela da ilha e ela não quer ir. O telefone satélite dele não funciona e ele descobre que a filha dele tinha entrado escondida num trailer. Então agora é o perigo em dobro. Só queria fazer o jantar. Você consegue ver alguma semelhança? Além de tudo isso, o povo da Engen decidiu também ir para a ilha e capturar alguns dinossauros. Então a gente tem essa sequência irada de uma caçada com alguns novos dinossauros e é bem legal. Dê a volta, desgarre-o do bando e conduza-o para a direita. O líder da caçada é esse cara careca e ele tá aqui para caçar um T-Rex, porque ele é um caçador e ele é malvado. Aqui tá ele e o amigo dele, uma relação que não tem tempo nenhum de tela para ser desenvolvida, mas no final vai se mostrar muito importante pro filme. A gente também conhece a segunda pessoa no comando, esse mano aí com cara de maníaco e que eletrocuta os animais por nenhuma outra razão além de ser um maníaco maluco. E também tem o nerd de Baixa a dinossauro. cabeça, o pescoço alinha diretamente com a coluna, o que absorve perfeitamente o impacto. Os nossos heróis viram tudo isso e não vão ficar parados. O Vince Vaughn, que é um cara do Greenpeace, liberta todos eles, e isso leva à apresentação do sobrinho do Hammond a ser interrompida. Nessa apresentação, ele estava explicando o novo plano da Engen, um zoológico de dinossauros em San Diego. Olha, não sei se sou só eu, mas eu tô notando um padrão de planos horríveis nessa família. Daí o Vince Vaughn pensa que é uma boa ideia levar o bebê T-Rex pro acampamento deles, porque ele tá com uma perna quebrada. Eles tentam ajudar eles, mas não! Agora os pais estão aqui, então a gente tem uma cena de ataque de T-Rex igual a do primeiro filme, mas agora tem 2 deles, então você tá duplamente assustado, né? Eu não tô dizendo que é uma cena ruim, mas você não pode negar que é menos efetiva. Parece que eles estavam tentando superar o original demais. Tem o dobro de dinossauros, agora tem um precipício pro oceano, o cara que tenta ajudar eles é comido vivo. E tipo assim, por que a criança não tá nesse trailer? Isso aqui não é um filme de criança? Olha só pra essa galera, eles são todos adultos, eles conseguem se virar com essas coisas. Eu tenho certeza que eles não estavam nem assustados. Exceto essa parte aqui. Isso é horrível, Julianne. Deus, por favor. Com tudo isso dito, alguém, por favor, pode me explicar como esse movimento de câmera foi feito? É ridículo de bom. Ah, o quê? Ah, esse é um filme do Spielberg ainda. Ah, isso explica. Então isso significa que a gente ainda vai ter algumas cenas icônicas, tipo essa daqui, do T-Rex entrando dentro da cabana das garotas. O time por trás desse filme é basicamente o mesmo do primeiro, com a diferença que a gente perdeu o Michael Crichton, que não quis fazer o roteiro. Eu acho que no final dá pra perceber. A galera é salva pelos caras da Engen e vão ter que trabalhar juntos para escapar da ilha, já que todos os telefones foram quebrados lá no acampamento da Engen e o trailer não tem mais, né? Então eles começam uma jornada até o centro operacional antigo. O maníaco maluco é morto por esses dinossauros pequenininhos, a mesma espécie de que ele eletrocutou lá no começo, então isso é muito legal e bem merecido, ok? Você mereceu, amigo. Cara, olha só esse sangue, mano. Isso é muito legal. Eles montam um acampamento, o T-Rex encontra eles e eles têm que fugir, encontrando raptores no caminho. Então a maioria das pessoas morreram, tá?
cara nerd é morto pelo T-Rex e tem muito sangue nessa cena. Mesmo assim, o Spielberg decide fazer essa piada aqui. Ele tá voltando! No final, eles conseguem chegar ao centro de operações, tem mais uma correria dessa vez dos Velociraptors e no final escapam. O careca caçador ficou para trás para atirar em um dos Rex e ele consegue botar ele para dormir. Daí então, você se lembra do amigo dele que eu mencionei lá no começo? Ele morreu no meio dessa confusão toda, então o caçador careca entrou numa crise existencial. Ele declina de um trabalho novo no zoológico de dinossauros e parece que ele não quer mais caçar, cara. Não, obrigado. Já passei tempo suficiente em companhia da morte. Bom pra você, Jeff Bezos. Já no continente, o sobrinho do Hammond chama a mídia toda pra mostrar o T-Rex que a Engen capturou lá na ilha e mostrar ele na cidade. Mas tudo dá errado. Toda a tripulação trazendo o dinossauro foi morta, então o barco só bate no pier. Por algum motivo, esse cara aqui abre esse portão e agora tem um dinossauro na cidade. Essa parte é muito engraçada pra mim, porque tipo assim, a senhorita T-Rex matou todo mundo da tripulação, depois ela voltou pra dentro da jaula e deu um jeito de se fechar lá dentro. Eu lembro de ter visto em algum lugar que quem mata a tripulação no livro são os raptores que por algum motivo se infiltraram lá no barco. Eu não lembro muito bem se é isso mesmo. Mas no filme aqui foi totalmente o T-Rex sozinho. Então ela voltou lá pra baixo, sei lá, pra ficar com o filho dela. Uma crítica que eu tenho com essa parte do filme é que a filha do Malcolm tá em lugar nenhum. Eu não gosto dessa direção que a franquia tomou. Parece que cada vez mais eles foram diminuindo a participação de crianças e o filme foi ficando mais sério e chato. Eu gosto muito dessa cena onde a criança fala pros pais que tem um dinossauro no jardim. Ela é engraçada, funciona bem e é divertida. Não é tão divertido pro cachorro da família, né? Ele foi morto. Uma outra piadinha que eu acho muito engraçada é esse grupo de japoneses fugindo do dinossauro. Nossa dupla dinâmica consegue trancar o dinossauro de novo lá no barco. A gente tem essa cena do Hammond dizendo na TV que as ilhas devem ser deixadas em paz. E, pela primeira vez nesse filme inteiro, o tema clássico toca. Conseguimos nos afastar e confiar na natureza, a vida encontrará um jeito. É um final legal para os dinossauros. Enquanto eles estão na ilha, esse filme é bem consistente. Eu gosto das interações entre os dois grupos diferentes, também das cenas dos dinossauros, até a que a menina dá um chute de ginástica na cara do Velociraptor. Eu acho legalzinha. Esse filme não é tão bom quanto o primeiro, ele é legal. Infelizmente, tem que ser uma sequência para um filme que é perfeito. O Jeff Goldblum faz um trabalho muito bom aqui, é maravilhoso, ele carrega o filme nas costas, muito carismático. Eu gosto desse filme, mas não amo. Em 2001, o terceiro filme foi lançado nos cinemas e, cara, as coisas não foram tão bem. Só pra começar, o Spielberg não queria dirigir um outro filme da série Jurassic, então ele passou esse filme para um amigo dele, o Joey Johnston, que é um cara que dirigiu alguns filmes legais, tipo Jumanji, Querido Encolher as Crianças e o primeiro Capitão América. Mas mesmo assim, ele não é nenhum Spielberg, né? O roteirista do Mundo Perdido também não voltou, nem o editor, nem o cinematógrafo, basicamente todo mundo foi embora. O Spielberg é acreditado como o produtor executivo, que significa que ele ganhou muito dinheiro não fazendo nada. Mas uma coisa legal é que as empresas que trabalharam nos efeitos dos filmes anteriores e nos animatrônicos voltaram aqui para fazer esse terceiro filme. Na minha pesquisa para fazer esse vídeo, eu descobri que o roteiro não estava nem pronto quando começou a produção desse filme, e ele é um roteiro que foi reescrito diversas vezes, e isso é aparente durante todo o longa. Antes de eu reassistir, eu fiquei tentando pensar em alguns momentos icônicos ou cenas legais que tinham nesse filme. A única que veio na minha mente é do dinossauro falando com Alan no avião, que é bizarro. Depois de muito pensar, eu consegui lembrar mais ou menos qual era o plot, os dinossauros que tinha na ilha, a história, e era tudo muito chato. E aí eu te convido a dar uma olhada comigo.
Bom, o filme começa com um menino e um cara fazendo paraquedismo perto da Ilha Sorna. Daí, numa parte muito nublada, toda a tripulação do barco some e eles devem ir de paraquedas até a ilha. Eu não lembrava que eles sabiam para onde estavam indo. Antes de eu reassistir, eu achava que eles não sabiam que aquela ali era a Ilha dos Dinossauros, eles estavam alheios. Mas nessa reassistida dá pra ver claramente o objetivo deles era ver um dinossauro ali do paraquedas. Uma coisa que chama atenção é que o color grading desse filme é completamente cinza. Até quando eu era criança eu percebia isso e achava esse filme muito estranho. Se liga nessa comparação da mesma cena, a diferença é absurda. Viu? Vai bem devagar. Um pedacinho de cada vez. E eu nunca sei o que é pedra e o que é osso. Tecnicamente, é tudo pedra. Esse filme nos engana, fazendo acreditar que o Dr. Grant e a Dra. Sattler são uma família agora. E eu simplesmente odeio isso. Tipo assim, no final do primeiro filme eles estavam de boa, eles tinham resolvido a questão de ter ou não ter filhos e agora ela tá com outro cara. Eu odeio esses roteiristas, eles são meus inimigos pra vida toda. Além de tudo isso, tem essa cena com o Dr. Grant, onde ele fala numa conferência e ninguém dá a mínima pra ele, cara. Muito mais a ser descoberto e é por isso que continuaremos a precisar e também a pedir o seu apoio. Obrigado. Eu sinto pena desse cara. Pra resumir as coisas, a gente é introduzido a esse cara, que o Alan é tutor. Essa família rica entra em contato com os dois para serem guias num sobrevoo da Isla Sorna e eles aceitam. E é claro, o Alan sonha com um Velociraptor que fala. Se não fosse o bastante, esse Raptor é exclusivo da Isla Sorna. O Dr. Grant não teve nenhum contato anterior com raptores com esse tipo de penas. Então eu tô assumindo aqui que ele tava ficando maluco. Outro momento extremamente triste é quando a gente vê os dinossauros pela primeira vez. O Alan tenta fazer papel de guia ali, dar algumas informações sobre os animais e, de novo, ninguém dá a mínima. Aqui, dá licença só um instantinho. Se olharem para fora do avião, verão uma manada de brachiosauros. E à frente do grupo há um macho alfa. Ele está pastando. O Desk, Nash, e na frente vem alguma coisa? Nada ainda, Sr. Kirby. Que isso? Como assim? Senhora Kirby, olha, dê uma olhadinha lá embaixo. Lá está um grupo de triceratops. Cara, eu fico muito triste pelo Alan. A tripulação anuncia que eles vão pousar, o Dr. Grant entra numa briga tentando botar juízo na cabeça deles e no final quem leva o juízo na cabeça é ele. Agora no solo ele tenta de novo botar juízo na cabeça deles, falando que eles têm que ir embora, mas é tarde demais, né? Aí tem um lagarto gigante vindo. Eles tentam escapar, mas é claro que dá errado. O espinossauro come a tripulação inteira e o telefone satélite deles. Ah, a propósito, esse take aqui é muito legal. Ninguém mexe um músculo. E igual o Ivan Drago no Rocky 4, ele mata nosso dinossauro Apollo Creed. E é claro que isso significa que o espinossauro é super do mal. A aventura começa e a gente descobre que a família rica não é rica em nenhuma família. Eles são divorciados e armaram tudo isso para resgatar o filho deles, a criança lá do começo do filme. Daí eles descobrem que o Dr. Grant nunca esteve nessa ilha e que há mais ilhas ainda com dinossauros. E também esse cara não é mercenário nenhum, ele é um agente de viagem. Cara, todo mundo nesse filme tá mentindo. Depois de encontrar o namorado dela nessas condições, a Amanda fala isso aqui, ó. Desculpe, eu sinto muito sobre o Ben. Não é pelo bem, Paul. A mulher não mostrou nenhuma empatia. Eventualmente eles trombam com um centro de visitantes onde esse raptor aqui engana a moça. O Dr. Grant é salvo pela criança e todos eles se reúnem na manhã seguinte.
E todo mundo se encontrou porque o menino escutou o celular do pai tocar. Ele começa a chamar o pai e eles se encontram no meio da floresta. Mas, nesse momento do filme, o telefone tá na barriguinha do espinossauro. Então a gente tem esse momento engraçado do... Ele tá bem atrás de mim, não tá? E eu tenho que dizer, para alguém do tamanho de um prédio, esse lagarto gigante é bem silencioso, você não acha? Depois disso a gente tem, pela primeira vez na franquia, um pouco de ação com os dinossauros que voam. Nesse caso são pterodons. E é super legal ver eles voando por aí, carregando as pessoas. É uma cena muito divertida, não vou negar, tá? A gente também tem esse diálogo do Dr. Grant depois que ele descobre que o amigo dele roubou os ovos dos raptores. As piores coisas que se pode imaginar foram feitas com as melhores intenções. Olha aqui, Billy. Na minha opinião, você não é melhor do que as pessoas que construíram este lugar. Diálogo esse que o amigo dele vai responder se matando na frente de todo mundo. Não, eu tô brincando. Ele se sacrifica pra salvar o menino. Daí um pouco mais de coisa acontece quando eles estão num barco. Daí eles fazem uma busca pelo cocô do espinossauro para encontrar o telefone do pai. Nesse momento a gente conhece esse carinha aqui que não faz nada. E o espinossauro não fica nem um pouco feliz com gente mexendo no cocô dele. Então a gente ganha esse ataque no barco enquanto o Dr. Grant tá ligando pra Dra. Sattler pra pedir ajuda. E é uma cena muito boa, inclusive, porque ela corta de uma situação horrível envolvendo o dinossauro pra um dinossauro muito amigável, já que é o filho da Dra. Sattler que atendeu o telefone. O Bigode salva o dia e mais uma vez eles estão na selva, mas agora eles são interrompidos pelos raptores, que estão atrás dos ovos que o cara que eu não me importei o suficiente para aprender o nome tinha roubado lá no começo, né? Eles devolvem os ovos dos raptores e o Dr. Grant tenta se comunicar com o raptor usando esse impressão 3D de flauta de raptor 3000. A princípio eles não gostam nem um pouco disso, mas o Bigode fala... Não, peça ajuda. Que é o que o Dr. Grant faz, e aí o exército aparece na ilha, assustando todos os raptores e mandando eles embora. Eu posso estar errado, mas eu acho que não fazia diferença tocar ou não aquela flautinha, Dr. Grant. Eu acho que os raptores iam matar vocês de jeito ou de outro. Eles são salvos pelos militares, que a Dra. Sattler chamou, e por algum motivo esse imbecil sobreviveu e foi resgatado antes que eles. Os dinossauros que voam começam a voar para algum lugar. Inclusive, você sabia que os dinossauros eram só os terrestres que voavam e os que nadavam não eram dinossauros tecnicamente falando? E assim acaba o terceiro filme. Puta que pariu, cara. Até os créditos não tem cor nessa merda aqui, velho. Como eu disse antes, esses filmes foram ficando cada vez mais e mais sérios. A gente tem algumas piadas legais nesse filme, mas elas definitivamente não são para crianças. Em O Mundo Perdido, a gente tinha 2 crianças no filme, mesmo que elas não tinham relação nenhuma e não interagiram, mas tinha. Nesse aqui a gente só tem um menino e ele não aparece por metade do filme. Nos outros 2 filmes a gente teve antagonistas além dos dinossauros, o Nedry e a Jane. E aqui é só o espinossauro. Fora que os militares salvando o dia é um final tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, meu amigo. Esse filme é muito estranho. Para concluir tudo, eu amo dinossauros. Até hoje eu tenho a minha enciclopédia e a versão de bolso dessa enciclopédia. Minha esposa me deu alguns dinossauros de presente de aniversário alguns anos atrás e eu exibo aqui na minha prateleira. Eu tenho até o DVD do primeiro filme agora como decoração. Esses filmes tiveram muita influência em mim, especialmente quando eu era criança. Eles me fizeram pensar e refletir sobre a Terra, sobre ciência, sobre correr de um lagarto gigante, sobre ter aqueles óculos legais do primeiro filme. Eu espero que a magia que me encontrou quando eu assisti esses filmes quando criança tenha encontrado você também e que esses filmes continuem encantando crianças ao redor do mundo. Eu tô muito orgulhoso desse vídeo e se você chegou até aqui, por favor, deixe um like, se inscreva no canal
Eu vou estar trazendo meu review da série do Jurassic World em breve e do filme novo que vai ser lançado esse ano. Provavelmente eu vou assistir no dia de lançamento desse vídeo. Eu espero ver você em breve. Até mais.